Em busca de recuperar a popularidade, Lula pretende injetar 30,7 bilhões na economia. O presidente montou um pacote de bondades com o objetivo de aquecer a economia até 2026. A estratégia contrasta com o movimento do Banco Central de elevar os juros para segurar a inflação. Lula e aliados, especialmente do PT, temem a desaceleração da economia em um ano eleitoral. O pacote inclui iniciativas como o pagamento do chamado pé de meia, maior número de remédios gratuitos na farmácia popular, e a liberação do saldo bloqueado do FGTS. Vale lembrar que a pesquisa da Quest apontou que, pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula superou a aprovação. Quero começar essa rodada com a nossa estreante do dia, Mônica Rosenberg. Como é que o presidente vai conseguir recuperar, ou pelo menos frear, essa onda de impopularidade, Mônica, que tem se agravado desde o final do ano passado, principalmente pelos motivos de economia, né? Inflação, preço alto das coisas, essas medidas aí, você acha que tem jeito de ajudar o presidente a frear a sua impopularidade? Mônica Rosenberg, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Kobayashi, obrigada a você que está conosco aí nesse domingão de carnaval, muita alegria de estar aqui no Tá na Roda, mas a gente já começa falando de um assunto que é para estragar toda a confete serpentina do dia, porque, gente, são 30 bi do nosso dinheiro que vai ser usado para comprar taxa de aprovação. E neste momento em que a gente está precisando esfriar a economia, a coisa mais importante que precisa acontecer agora é começar a cair a taxa de juros. Essa taxa de juros, vocês sabem muito bem, ela vai quebrar o Brasil. Se a gente não der uma virada e parar de subir a taxa, começar, pelo contrário, a descer essa taxa, não vai sobrar empresa. Se descer a taxa, não sobe mais ainda a inflação? Não, isso, olha, eu ouço gente dizendo, mas a inflação já está descontrolada, desenfreada. Ela não está descontrolada, ela não é uma ameaça verdadeira, não é uma grande preocupação. Então, é importante manter sempre no radar que a gente precisa ter políticas para segurar e combater a inflação, mas hoje a altíssima taxa de juros que a gente tem, que já é a maior do mundo e continua se falando em subi-la, essa taxa ela é mais tóxica para a nossa economia do que a possibilidade da inflação, mesmo com o aumento de preços nos alimentos, mesmo com esses aumentos que a gente está vendo, está tudo dentro do esperado, tanto que o mercado já começa a falar que precisa baixar e já passou da hora, precisa sim, e não tem jeito. Se você injeta essa fortuna na economia, ela reaquece e aí você não consegue. Só tem um jeito mesmo de segurar a inflação. É esfriando. Então por que você sobe a taxa de juros para segurar a inflação? Porque quando você sobe a taxa, o dinheiro que estaria circulando, que estaria na economia, vai para o investimento. Então você aumenta a taxa de juros para controlar, justamente segurar a economia e para desaquecê-la. Tem um outro jeito que é não colocar 30 bi. Moniquinha, não quero ser polêmico não, mas já sendo, quer dizer então que o negócio é o Banco Central, João Belucci. E aí? Não é culpa do Lula nem de ninguém, é do Banco Central que está mantendo a taxa de juros alta. Pode chegar a 15 esse ano, segundo algumas projeções. E aí, João Belucci? Pois é, boa tarde, Kobayashi, nesse domingão de carnaval. E realmente, como você... Palmas para o João Belucci, você viu? Valeu, gente, obrigado. Ei, palmas, poxa! Clube do João. Obrigado, valeu. E como você bem colocou, Kobayashi, a especialidade do PT é colocar a culpa nos demais, né? Isso a gente vê historicamente o PT fazendo. Agora, o próprio Galípolo, que mantém essa política de subida dos juros, como bem explicou a Mônica, já não vem sendo mais o culpado. Ele é o indicado do Lula, tem os principais cargos ali no Conselho para votar a alta da taxa e tá tudo bem. Você vê que, infelizmente, o desenho da democracia, ele favorece esse tipo de populismo, porque você tem um mandato de 4 anos, você vê a sua popularidade cair, você tem a possibilidade de injetar dinheiro. Esse programa, por exemplo, o pé de meia, que eu acho bastante questionável, ele vem no sentido de o simples fato do estudante se formar em um ano do ensino médio, de R$1.000, aí 200 por mês e R$1.000 no fim. Aí faz o Enem mais 200, pode chegar a 9.200, mas você não é uma espécie de incentivo, é uma espécie de curral eleitoral, na minha visão. O jovem, naturalmente, ele tende a votar na esquerda pelo discurso, que é muito bonito, é de resolver o mundo numa canetada. Mas, infelizmente, a coisa não caminha por aí. Você vê que são programas essencialmente de ordem populista, vai torrar mesmo dinheiro, buscando a reeleição. E lembrando que nem se sabe ainda se o Lula será candidato. Já a sinalização, inclusive dele para interlocutores, que ele não sabe, até pela questão da sua idade,
e da popularidade. Acredito que se ele enxergar que ele não tem chances ou que ele está com uma grande dificuldade, ele talvez abra mão. E você vê que o Lula não tem sucessor, né? Não se sabe quem é o sucessor do Lula, ele não criou um sucessor, Kobayashi. Muito bem, quero trazer o assunto de volta para a tal da impopularidade, que bateu recordes nessas últimas pesquisas aí. A gente citou, por exemplo, a pesquisa da Quest, que mostra que pela primeira vez a impopularidade superou a popularidade. A desaprovação superou a aprovação em estados importantes, inclusive. A gente viu isso acontecendo Bahia e Pernambuco, se eu não me engano, 2 estados estratégicos para o PT, que eram estados historicamente de aliados do presidente Lula, dessa vez demonstrando desaprovação com o governo. Gesualdo, o que explica? É só economia? Tem algum outro ponto que possa ter levado o presidente a esse índice de desaprovação? Boa tarde a você, uma divertidíssima tarde de carnaval, um feliz carnaval para todo mundo. Olha só, eu discordo do Bellucci quando ele diz o seguinte: esse governo joga a culpa em todo mundo. Não é esse governo, são todos os governos. Vamos lembrar que também no último ano do mandato do Jair Bolsonaro, o pacote de bondades foi mais ou menos semelhante, se não pior, né? Sim. E vamos observar também que dentro desse pacote de bondades que agora está o uso do dinheiro do Fundo de Garantia. Isso não sai necessariamente dos cofres do governo. Nós vamos usar um dinheiro que é do próprio trabalhador, que está depositado na conta do trabalhador para ele... confiscado. Até porque todo o dinheiro que está nos cofres do governo é nosso. Eu vejo confiscado, é um dinheiro meu. Eu tenho lá um dinheirinho no Fundo de Garantia. O governo confisca o FGTS, nesse sentido. Pois é, se eu não posso usar, o governo está autorizando que eu use agora. Isso tem que ser elogiado e não criticado. É um dinheiro que é do trabalhador que ele vai poder disponibilizar. Mas eu acho que essa impopularidade do Lula é efeito manada também. Além da economia que não vai bem, é o desgaste da própria imagem do Lula, né? Já são aí 4, 8, 10 anos de governo dele próprio. Eu não vejo, sinceramente, que esse pacote de bondades fará com que a sua popularidade volte a subir. Eu acho que a tendência, até por esse efeito manada, tudo gruda no governo agora, todo governo é ruim. O Lula está em situação muito ruim também perante o seu próprio eleitorado. O eleitorado cativo dele deixou de ser. Eu não vejo como o Lula consiga rejuvenescer a sua imagem perante o seu eleitorado e se reinventar. Eu acho que daqui para pior. A gente viu, Acácio Miranda, uma tentativa do novo ministro da SECOM, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Previdência, investindo até em alguns stories do presidente, mais diferentes, ali na horta, mexe na terra, roupa de trabalhador, chapeuzinho, debaixo do sol, para tentar juntar alguns pontos de identificação com o povo. Até a fala, né? Até o jeito de falar, né? O jeito de falar. O ministro também investiu agora em umas entrevistas coletivas com a imprensa, né? Aconteceram 1 ou 2 até agora, mas até agora, no meu ponto de vista, isso não gerou algum tipo de retorno à imagem. Se me permite só um parênteses aqui, eu acho que isso também não funciona porque o Lula fala muita bobagem, né? Quando deixa ele falar, quanta bobagem ele fala. Então, às vezes, ser positivo passa a ser até detrativo contra ele. É melhor não falar. É isso? Ou pelo menos orientá-lo antes. E é o mesmo discurso de sempre. De improviso já é dos outros mandatos dele. Toda vez que ele fala de improviso, alguma bobagem sai. Mas nesse tá pior, né? Ser. Nesse mandato eu acredito que tem influência aí da primeira-dama, para não personalizar, mas eu acredito que a influência, o efeito Janja sobre os discursos do nosso presidente... Eu não sei se é isso, Mônica, mas eu acho que ele perdeu o timing. Ele perdeu realmente o time e toda vez que ele fala, sempre tem alguma coisa para ser criticado. Ele está datado, né? Que uma ele é datado. Do comunicador é se atualizar em relação às novas linguagens, ao novo perfil do interlocutor. Ficou para trás o presidente no discurso? Eu acho que vocês tocaram nos pontos principais. A gente tem hoje um problema de comunicação e um problema na economia. A economia tem toda essa questão complexa que não depende exclusivamente do governo. Agora, as soluções relacionadas à comunicação dependeriam, a rigor, do governo e do seu principal representante, que é o presidente Lula. Mas vocês bem disseram, ele já não tem a capacidade que ele tinha no primeiro e no segundo mandato de comunicação. O Lula, quem acompanhou ele no primeiro e no segundo mandato, ele mudava o tom de voz para falar com públicos diferentes. Ele tinha uma capacidade de comunicação muito grande e isso trazia carisma, isso trazia credibilidade, trazia uma série de
outras coisas. Nós sabemos que o Lula mudou, mas a forma de comunicação também mudou bastante. Com o fortalecimento das redes sociais, aquele contato direto, aqueles comícios, aquelas coisas, não existem mais. Então, talvez a grande força que ele tinha nas circunstâncias atuais não são um instrumento tão poderoso. E tem um outro fator de desgaste do governo que eu acho que precisaria ser apurado nessas pesquisas, mas ninguém apura. Lula 3 não é resultado só da capacidade do Lula e do PT. Ele obteve uma vitória muito mais por votos anti-Bolsonaro do que votos pró-Lula. E me parece, até pegando um gancho no que a Mônica disse, parece que a personificação de quem não entende isso no governo está na primeira-dama. Não que ela seja a única pessoa, mas essa utopia talvez esteja personificada nela. Lula não venceu o Bolsonaro. Quem venceu o Bolsonaro foram os votos anti-Bolsonaro. E ao invés do Lula pacificar o país, que era o desejo desses eleitores, me parece que cada vez que ele abre a boca, ele intensifica esse processo de separação. E quem quer um país unificado fica ainda mais nervoso com isso. Eu estou entendendo o que o Acácio está falando, Mônica. O Lula teve uma oportunidade pelo antibolsonarismo de chegar ao poder e deveria, neste período, aproveitar para conquistar estes votos anti-Bolsonaro para que se convertessem em votos pró-Lula. E talvez esta falsa percepção de si mesmo, da popularidade de si mesmo, a bolha que cerca o presidente, qualquer que seja o presidente, porque geralmente eles se cercam de bajuladores, né? Essa bolha o impediu de enxergar esse desenho que o Acácio nos mostra. Você acha também, Mônica? Com certeza. Ele foi eleito por uma frente ampla, né? Vamos lembrar, frente ampla. Cadê a Simone Tebet? Cadê todas aquelas pessoas da frente ampla? E ele frustrou, por isso que isso vai muito além da economia. O Jesus tem muita propriedade quando ele diz que não consegue reverter só investindo dinheiro na economia, porque ele frustrou os ambientalistas, todo mundo que era da pauta do meio ambiente, tá frustrado. As feministas, ele prometeu inclusão, prometeu mulheres. Cadê essas mulheres? As mulheres estão demitidas. Grupos de apoio. Porque, coincidentemente, né? As mulheres foram a maioria das demissões. A conveniência do presidente foram as mulheres escolhidas. A Ana Moser, a Daniela Carneiro, agora a Nízia Trindade. E aí foi para o sacrifício, nomeando a Gleisi para um papel que ela não é tão benquista. Então, a lógica disso... Sim. Mas eu acho que a principal dificuldade dele hoje é com a base dele. A frustração com o anti-bolsonarismo, isso eu acho que já até passou, mas a base dele que está frustrada, exatamente os ambientalistas, os feministas, e eu acho que pelo tom que ele está empregando ao governo dele agora, ele vai se afastar cada vez mais da base, e por isso que ele vai ter cada vez mais rejeição. E aí eu quero saber de economia, porque imagino eu que a grande curva de impopularidade se deu justamente quando o preço das coisas subiram. Café subindo 40%, o ovo também, a coisa do dia a dia de cada brasileiro, tanto da mesa do rico quanto da mesa do pobre. As pessoas vão para o mercado, veem as coisas caras, atribuem ao governo e isso gerou impopularidade. E, talvez agora enxergando os motivos principais da sua impopularidade, João Bellucci, é que o presidente está mirando exatamente nesta área. Vamos dar dinheiro, então, para os estudantes. Quantos milhões de estudantes serão beneficiados com o pé de meia? Vamos dar dinheiro agora para o trabalhador que ficou desempregado, que ganhou a conta desde 2020, né, que vai passar a ter direito ao saque do FGTS. Você acha que, pelo menos agora, o presidente entendeu qual é a fonte de popularidade ou impopularidade? É o dinheiro? Tá indo no rumo certo? Pelo menos em relação a isso, João Bellucci? Não, perfeito, concordo com o que você colocou. Ele entendeu que a impopularidade se deve essencialmente à questão econômica, mas há uma clareza agora de que não há plano algum, não há nenhum plano. O plano é ficar ganhando eleições e fazer o que for possível para tanto. O próprio Haddad declarou recente, voltou a falar a história, o Nicolas propagou fake news, notícia falsa, o que já se sabe que não era notícia falsa, o vídeo o vídeo do Nicolas. E o que me parece é que até hoje o governo não se recuperou desse momento. Foi o grande choque no governo, foi esse vídeo do Nicolas, que conseguiu conquistar a grande massa. Eu digo isso porque nós fazemos análises, falamos aqui sobre os temas, estudamos, mas a grande parte da população não tem o hábito, ao que me parece, de acompanhar noticiários e vai se movendo muito por esses símbolos. E essa questão do Pix
pegou de verdade no governo. Como vocês colocaram, o Lula foi eleito com uma agenda negativa. As agendas negativas são muito mais simpáticas às pessoas, né? Que é você ser eleito contra algo. Eu sou contra o Jair Bolsonaro. Ele foi eleito com isso. Todos o abraçaram nesse sentido, e logo que entrou no governo ficou claro para todo mundo, é o mesmo Lula. Eu achei que era um outro Lula, não, mas é o mesmo Lula. Estatais dando prejuízo, programas populistas e visando uma nova eleição dele que não está no espectro agora com essa queda de popularidade, e me parece que a tentativa do Sidônio não vem dando certo, porque está muito artificial esse novo Lula. Quando ele fala de improviso, como o Gesualdo colocou, aí você vê, esse realmente é aquele Lula antigo que a gente conhece, porque essas coisas dele fazendo caminhadinhas lá no Alvorada, enfim, não parece que não está colando, está muito artificial, e as pessoas percebem isso. Quando é algo artificial, todo mundo percebe, aí infelizmente, como foi colocado, eu também acho que é daí para baixo. Fala, Jesus. Eu acho também que a alteração ministerial dele tem sido mais o mesmo. Não tem nenhum impacto significativo. Gleice. Colocou o Padilha. Gente, Padilha foi ministro da Dilma. Aquela famigerada ou famosa, como queiram, né? Médicos. Mais médicos. Mais médicos. É a criação dele. Então, ao trazer o Padilha, não estamos mudando significativamente o rumo do governo. A colocação da Gleice. Para quem conhece basicamente, sabe que ela não tem o carisma necessário para desempenhar aquele papel que ela precisa. Ela não agrega, pelo contrário, muito mais desagrega do que contribui para o A Gleice, que é beligerante, ele colocou para articular. Pois é, exatamente, com linguajar sempre mais ácido, mais contundente. Portanto, eu vejo a modificação até esse momento do ministério dele mais contraproducente do que positiva. E talvez o que se espere e o que ele não vai fazer é a troca do ministro da Fazenda. Quando se conversa com o empresariado, o que tem se buscado é, ou se troca o ministro da Fazenda, ou a economia continuará no mesmo caminho. E a economia no mesmo caminho é o caminho do caos. Mas aí a gente vê, Acácio, se criticava muito a figura do Alexandre Padilha enquanto ministro das Relações Institucionais. Era alguém que, para o Arthur Lira, por exemplo, não era a pessoa adequada para negociar em nome do governo, tanto que foi escanteado pelo Arthur Lira algumas vezes, teve que o próprio presidente fazer uns churrascos para conversar com o Congresso, o próprio ministro Fernando Haddad, o Rui Costa, outras pessoas. Paulinho da Força falou recente também sobre o Padilha. E aí se reclamou tanto do Padilha que colocaram a Gleice no lugar, que talvez tenha até mais objeções no Congresso do que o próprio Alexandre Padilha. Você fala de trocar o ministro da Fazenda, pode vir outro, como foi essa troca aí. Alguém até mais... Mas aí eu prego no caixão. Mais ideológico. Aí eu prego no caixão de vez, né? Mas acho que tem dois fatores. É o mais tucano dos petistas, então ele acaba, de alguma maneira, conversando com um pessoal ali que o PT em si não conversa. Eu ia tocar em 2 pontos. Primeiro, a reforma ministerial é mais do mesmo a partir do que o Bellucci disse. Não há um sucessor natural do Lula no PT e não há outros quadros no PT. O PT, há 20 anos, não passa por um processo de renovação. Tanto que nós estamos em 2025 e não há, pelo menos por agora, nenhum nome competitivo para disputar. Nem em São Paulo, governo do estado do ano que vem, nem Rio de Janeiro e nem Minas Gerais. Já não teve prefeitura. Microfone. Nem teve na prefeitura. Já não teve prefeitura. São Paulo, eles estão aventando a possibilidade de filiar o Lewandowski para que se tenha um candidato do PT no estado de São Paulo. Então é um partido que não tem renovação, não passa por um processo de renovação. Eu faço um desafio aqui. Nos últimos 20 anos, qual é o quadro novo do PT que surgiu? E o pessoal do Paraná vai falar o Zeca Dirceu, que não é exatamente uma renovação. Não é exatamente uma renovação. Agora, do Haddad, eu discordo. O processo de fritura do Haddad é de dentro para fora. O mercado, a Faria Lima, reza para que o Haddad permaneça, porque bem ou mal é alguém que escuta a Faria Lima. Se o PT faz uma mudança e traz alguém mais próximo aos ideais do PT, esse canal de comunicação, seja ele bom ou ruim, deixaria de existir. Então, quando a gente fala da fritura do Haddad, quando a gente fala da questão do Nicolas, se a gente olhar a fundo, é uma fritura interna. Quem frita o Haddad hoje é o próprio governo. E quando a gente pensa em críticas pontuais do Congresso, elas são, eu disse, vale repetir, pontuais. O Congresso não é tão contundente ao bater no Haddad. Ele não consegue solucionar a economia. Mas, como diria Tiririca, pior que tá, não fica, mas pode ficar eventualmente. Você sabe que essa também pode melhorar, né? Imaginemos um outro quadro mais alinhado com outras
outras políticas. É que em algum momento do governo Dilma, ela trouxe alguém totalmente de fora, o Joaquim Levy, vocês se lembram disso? Que seria um ministro, teoricamente, de alguém opositor a Dilma, né? Talvez seja essa a esperança dos que pretendem a mudança. Também foi voo curto na época. Né? Mas ali já estava com o barco afundando, não tinha muito o que fazer, né? Então, a gente precisa lembrar que o Haddad está lá desde o começo falando em déficit fiscal zero. Um ministro da Economia que continua batendo nessa tecla num governo de esquerda, num governo petista, Lula, é admirável e ele continua lá. E aí, assim, sinceramente, gente, não adianta mudar o ministro da Economia e achar que isso vai resolver o problema da nossa economia. O problema da nossa economia está ligado aos gastos do governo. Precisa cortar do jeito certo, dos lugares certos, e não fazendo um anúncio de que vai cortar gasto e, ao mesmo tempo, vai isentar do imposto de renda. Não é isso, porque o que está acontecendo? Nós estamos numa canoa furada e se você não tampar o buraco, literalmente, não adianta jogar 30 bi de água dentro dessa canoa, porque ela vai escoar pelo buraco. E para seguir no buraco, o buraco é mais embaixo. Tem que resolver a gestão do Brasil. Não é apenas uma questão de faltar dinheiro.